Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós estamos indo para a parte 3, como ficar rico lendo Provérbios, parte 3. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante que é o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Talvez você pense assim, Wilson, temor a Deus é ter medo de Deus. Eu já começo em menos de 30 segundos de vídeo te dizendo, não tem nada a ver com ter medo de Deus. Eu vou usar um exemplo prático aqui para você, que é o seguinte. Quando você ama sua mãe, quando você ama os seus pais, e eles pedem para que você faça algo, aquilo é o quê? Você tem medo? Você obedece por medo? Ou você obedece por amor, por respeito, por gratidão, por tudo que eles têm feito por você? Aí fica a reflexão. Mas isso também significa o temer a Deus. Mas o temer a Deus, principalmente, é odiar o mal. Wilson, como é que eu fico rico lendo provérbios? Temendo a Deus. E temendo a Deus é a mesma coisa que odiar o mal. Se Deus odeia a mentira, eu também odeio a mentira. Se Deus odeia o adultério, eu também odeio o adultério. Se Deus odeia a procrastinação, eu também odeio a procrastinação. Se Deus odeia os falsos testemunhos, eu também odeio os comportamentos dos falsos testemunhos. Se Deus odeia a língua mentirosa, eu também odeio a língua mentirosa. Se Deus odeia aquele irmão, a atitude do irmão que semeia contenda entre os irmãos, eu também odeio essa atitude. Se Deus odeia os falsos profetas, teólogos da prosperidade, pessoas que pregam aquilo que não vivem, nós também vamos odiar esse tipo de comportamento. Por isso que a gente precisa prestar muito atenção na vida que nós estamos vivendo, sabe por quê? A grande parte das pessoas, elas só querem viver de acordo com os seus próprios prazeres. Só que quando nós odiamos o mal, automaticamente nós começamos a entender que nós precisamos carregar uma cruz. Wilson, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Se você odeia, tem uma reunião daqui 10 minutos, tenho 8 minutos para fazer esse vídeo. Se você odeia a mentira, você vai ter que carregar uma cruz. Qual é essa cruz? De ter disciplina de não contar mentira, por menor que seja, e sim falar a verdade. E vou ser sincero para você, eu fui um cara muito mentiroso, eu tive que era difícil, não era fácil parar de mentir assim do dia para noite. Então eu tinha meu Deus, tá difícil essa cruz, esse peso. Por quê? Cada pessoa que eu mentia, automaticamente eu tinha que me corrigir na frente dessa pessoa. Olha só, tô me libertando da mentira, então eu acabei de mentir para você, eu vou ter que contar a verdade agora de fato. Então posso voltar a falar? Tinha gente que respondia sim, tinha gente que respondia não, e é assim que funcionava. Da mesma forma, você que adultera. Você está adulterando sua esposa? Não, Wilson, não estou tendo relação com outra mulher. Não interessa, meu amigo. A Bíblia diz que se você olhar com intenção, segundo as intenções, você já adulterou no seu coração. Então, nós precisamos entender que se eu estou olhando outras mulheres na rua, se eu estou cuidando daquilo que não é meu, isso já é adultério. Então, eu sim, somos um adúltero. Então, nós precisamos cuidar disso. Ah, a primeira olhada é inevitável, está tudo bem. A segunda, ela já tem uma intenção. E aí, se você não consegue segurar o teu olho numa segunda olhada, meu amigo, aí me desculpa, aí fica difícil a gente conseguir ter uma conversa de homem para homem. Nós precisamos entender que toda prosperidade começa com princípios. Toda prosperidade vai começar com você carregando a sua cruz, que não é fácil daquilo que a tua carne corre todos os dias para fazer. Minha carne corre todos os dias para adulterar, para mentir. Tudo bem, então você tem que correr disso, tem que parar, você tem que lutar. A luta é contra a carne e o espírito, então a gente precisa cuidar disso. Nós precisamos entender que temer a Deus na prática, eu tinha anotado aqui, não é ter medo, como eu acabei de falar. É viver sabendo que princípios têm consequências. Da mesma forma que você mente, quais são as consequências dos princípios? Porque Deus é justo. Quais são as consequências de não ser uma pessoa verdadeira e ser uma pessoa mentirosa? Vamos lá. Exposição à vergonha, não ter um bom nome na praça, as pessoas não confiarem mais, as pessoas não te buscarem para ter conselhos. Como é que as pessoas vão buscar conselho de alguém que mente toda hora? Você está entendendo para onde estou te levando? Então, temer a Deus não tem a ver com ter medo de Deus. Um dia eu conversei com um cara e ele disse, cara, eu tenho um pavor, tenho medo de Deus, porque eu não posso errar. Não, meu amigo, você vai errar. Você vai errar e vai errar muito, então fica em paz em relação a isso. Então nós precisamos entender que se você hoje quer de fato prosperar e ganhar dinheiro com provérbios, cumpra esses princípios que a gente está falando aqui nesse vídeo. A maioria das pessoas querem riquezas rápidas e provérbios vai ensinar que riqueza
ensina que riqueza precisa ter estrutura. E qual é essa estrutura? Vamos lá. Quem teme a Deus? Não engana as pessoas, não vive de aparência, aprende a administrar, pensa no longo prazo, constrói com sabedoria. Nós precisamos entender que quem teme a Deus ama o bem e odeia o mal. A pessoa que ama o bem, ela não é preguiçosa, ela é disciplinada, ela é diligente, ela não para de estudar, ela busca, ela se esforça. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, por exemplo, mas eu busco todos os dias, eu me esforço todos os dias a fazer o bem. Eu me esforço todos os dias ficar cuidando para onde eu olho, para como eu falo, como eu reajo com a minha esposa, como eu reajo com os meus amigos. Eu busco me evoluir de fato. Então, eu me esforço, tá? Eu sou um cara muito esforçado, isso eu posso dizer. Prosperidade sem princípio vai destruir as pessoas, porque a prosperidade sem princípios é a própria teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é o fato de você acreditar que você só vai ter prosperidade se você for generoso e dar dinheiro aqui, fazer isso aqui, fazer... Só bênção atrás de bênção. Não é assim. Para você ter prosperidade, você vai ter que assumir as consequências dos seus atos. Primeiro, vai ter que se libertar de cada vez mais deles. E vai ter que, sim, começar a cumprir princípios para, de fato, você conseguir viver uma vida de verdade, não uma vida de mentira. A prosperidade odeia a vida de mentira. O temor a Deus vai sempre criar disciplina, responsabilidade e sabedoria para a gente crescer. Nós precisamos entender que Deus, ele está lá querendo o nosso bem, porque a palavra diz que os planos de Deus são planos de paz e prosperidade. São planos bons, não são planos maus de fazer com que a gente tenha uma vida dificultosa aqui na Terra, que a gente tenha uma vida difícil. Não. A vida difícil na Terra só é difícil porque nós não cumprimos princípios. Tudo bem, tem uma questão de crença lá de trás e tudo mais, mas quanto mais tempo você leva para resolver essas coisas, mais tempo você vai levar para prosperar. Quanto mais tempo você descobrir que você tem que perdoar o teu pai e tua mãe mais alto possível porque eles deram o melhor que eles tiveram, é melhor para você. Quanto mais você entender que você precisa perdoar aquela dívida que você ainda não, que você perdeu e que não tem mais como cobrar, você vai conseguir ter energia para de fato fazer dinheiro. Quanto mais você vê que você precisa perdoar aquela pessoa que te fez mal, que você precisa contar para sua esposa do adultério, que você precisa contar para seu marido do adultério, que você precisa falar para sua esposa, oh, eu sou um baita de um mentiroso. O provérbio diz: aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Então não tem como você hoje temer a Deus escondendo transgressões. Não tem. Lógico, naquele processo você ainda cara, você vai esconder, vai falar, vai esconder, vai falar. É normal. Mas depois que você começa a viver de fato uma vida por princípios, meu amigo, poxa, fica muito mais fácil, fica muito mais fluido, fica muito mais tranquilo de você conseguir prosperar de fato. Antes de Deus entregar riqueza para alguém, ele trabalha a estrutura dessa pessoa. E o que é trabalhar a estrutura, Wilson? Trabalhar a estrutura da pessoa é você entender que Deus vai trabalhar internamente, porque tudo aquilo que é produzido interno se expande e vai para fora. Você sabe que uma árvore, primeiro ela cresce para baixo, depois ela sai para fora. Tem uma árvore, acho que é o bambu, né, que cresce não sei quantos metros para baixo e depois ele vai crescendo para cima e chega até 30 metros de altura. É isso. Primeiro Deus vai te tratar, Deus vai te curar. Não tem como hoje eu colocar uma Ferrari na sua mão se você não consegue abastecer essa Ferrari e muito menos pagar um IPVA de um carro desse. A gente ora por Ferrari, mas a gente não tem essa estrutura. Então é legal você orar se baseando na estrutura que você tem. Óbvio, não pare de sonhar. Sonhe com a Ferrari. Mas entenda que, Deus, me prepara, eu quero temer ao Senhor, eu quero fazer as coisas o melhor possível, eu quero fazer o bem, eu quero odiar o mal, eu quero isso, tudo bem, quero fazer isso. Para que eu lá na frente tenha estrutura de ter um carro que eu sonho. E tudo bem, não tem problema em falar isso. Então, gente, eu preciso terminar que eu tenho uma reunião, mas que você entenda que você precisa temer a Deus e temer a Deus é simples, é odiar o mal. É não enganar as pessoas, não viver de aparência, não aprender a administrar o dinheiro, pensar no longo prazo e construir com sabedoria. Tudo aquilo que é facilitador, que de certa forma é facilitador aqui no nosso mundo, pode ter certeza que não é de Deus. Tá bom? Por quê? Porque Deus, com Deus tudo é difícil. Com Deus tudo é difícil. Mas pode ter certeza que por ser difícil, a construção é sólida e ela escala de uma forma que você não imagina. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Valeu. Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, coloca um gostei e comenta se você achar necessário. Valeu, gente.